Olá, sejam muito bem-vindos. Hoje a gente vai mergulhar numa jornada de transformação que começa num lugar, olha, totalmente inesperado, uma mesa de pôquer. É uma história fascinante sobre como um cético de carteirinha encontrou o caminho para o despertar da consciência. Parece uma coisa meio improvável, né? Mas é justamente essa a pergunta que guia a nossa análise de hoje. A história começa com alguém que, a princípio, estava o mais longe que se pode imaginar de qualquer tipo de busca espiritual. Essa frase é do Vando Reis, o autor do material que a gente está explorando. E olha, no auge da carreira dele como jogador de pôquer online, a visão de mundo era essa aí, puramente materialista. Até que algo começou a mudar. Então, o sucesso no pôquer trouxe, claro, um bom retorno financeiro. Isso levou ele a um tipo completamente novo de investimento, em si mesmo. Foi aí que ele teve os primeiros contatos com cursos de autoconhecimento, yoga e terapias holísticas. E o mais curioso é que, mesmo sendo super descrente, a experiência com essas práticas foi inegável. Ele começou a sentir energias, a perceber mudanças rápidas e muito reais na vida dele. Isso abriu uma frestinha para uma realidade totalmente nova. Essa experiência toda nos leva direto para o conceito central dessa jornada. Afinal, o que significa exatamente isso de despertar a consciência? Vamos entender melhor. A ideia aqui não é procurar respostas no céu ou em algum lugar muito distante. A grande sacada, a grande revelação é que a chave está dentro de nós. É como descobrir que a gente sempre teve o mapa, só não sabia como ler. E o que eu acho muito interessante é como essa mudança interna é enquadrada. É basicamente a transição de um papel passivo, de coadjuvante, sabe? Onde as coisas simplesmente acontecem com a gente, para o papel de protagonista, onde se entende que somos nós os responsáveis por criar a nossa própria realidade. No fim das contas, a mensagem é bem clara. O poder de transformar a vida está nas nossas mãos. E tudo começa pela transformação do nosso mundo interior. Bom, com base nessa jornada toda, o autor nos oferece 9 dicas bem práticas. É legal pensar nelas não como uma lista de regras, mas sim como uma caixa de ferramentas, para cada um experimentar no seu próprio caminho. E para organizar as ideias, essas 9 dicas foram agrupadas em 3 temas. Um vai construindo o outro, sabe? Criando uma base bem sólida para essa jornada. O primeiro conjunto de ferramentas foca em conectar mente e corpo. A meditação, para acalmar a mente, as atividades físicas, para cuidar do corpo, e o yoga é até destacado como uma prática que equilibra esses dois mundos de forma brilhante. Isso aqui mostra como a prática da gratidão pode ser simples, não é nada complexo. É só fazer uma pausa, coisa de segundos mesmo, para reconhecer o que existe de bom. Um ato pequeno que pode mudar e muito a nossa perspectiva. Agora vamos para o próximo conjunto de ferramentas, que envolve uma busca mais ativa por apoio e por conhecimento. Isso vai desde experimentar terapias como Theta Healing até mergulhar em livros, vídeos e participar de cursos e workshops que podem acelerar esse processo de evolução. E o último grupo de dicas é sobre o trabalho interno, aquele mais profundo. É sobre se tornar um observador de si mesmo, sabe? Sair do piloto automático e realmente assumir o papel principal na própria história de vida. Agora, a gente chega na última dica e talvez a mais crucial de todas. O autor descreve esse passo como sendo, ao mesmo tempo, o mais desafiador e o mais recompensador. E é isso. A 9ª dica é simplesmente esta palavra: confiar. Simples, direto e com um poder imenso. Essa frase resume a essência da confiança. É uma afirmação simples, mas muito profunda, de autoconfiança e de entrega ao processo, com a certeza de que se está fazendo o melhor possível. É uma ótima pergunta, né? Se é tão simples assim, por que é tão difícil para tanta gente? A resposta, geralmente, está nos nossos padrões mais profundos. Sabe aquelas crenças limitantes? De não se sentir bom o suficiente ou de sempre esperar o pior? Elas podem impedir essa entrega total. E é por isso que superar esses padrões e realmente aprender a confiar é algo tão libertador. Acaba com o medo e com a dúvida. No final das contas, a jornada do despertar, como a gente viu na história do autor, é exatamente essa passagem. De ser um coadjuvante para se tornar o protagonista da própria vida. E a gente termina com essa reflexão. Se cada pessoa é a protagonista da sua própria história, qual é o próximo capítulo que vai ser escrito? A caneta, no fim, está na mão de cada um. Bom, foi um prazer e a gente se encontra na próxima.